A paz do Senhor Jesus. Novamente estamos aqui, né? Com a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje, lição 10, a promessa divina. Olha como tá acabando, hein? As promessas de Deus, né? Esse trimestre a gente tá estudando. E aí, hoje vamos falar da promessa da proteção divina. O que é essa proteção? Quem é essa proteção que fica nos guardando, nos protegendo, nos blindando, né? Vamos estudar hoje? E para começar a EBD, o que a gente faz? A gente faz uma oração. Para quê? Para pedir que Deus, né, abra a nossa mente, nosso entendimento, para que a gente prossiga, né, com a palavra de Deus em nossa mente e nosso coração. Então vamos orar. Põe a mão no seu coração, da onde você tá, fecha seus olhinhos e peça para Deus, né, iluminar você, a sua família, a sua casa, para que todos venham aprender a palavra de Deus. Senhor Deus e maravilhoso Pai, Pai amado, Pai querido, Pai fiel, Senhor. Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e me criou. Deus onipotente, onisciente, onipresente. Deus imutável, Deus do impossível. Oh Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te peço, Senhor, nessa hora, perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, minhas transgressões, no falar, no agir, no pensar. Oh Pai amado, Pai querido, Senhor, me conduz, Espírito Santo de Deus, à verdade. Me conduz, Senhor, aquilo que é do teu agrado. Oh Pai amado, Pai querido, Pai fiel, Senhor, sou grata a Ti, Senhor, sou grata a Ti por tudo que o Senhor faz, sou grata a Ti por tudo que o Senhor é. Oh Pai amado, Pai querido, obrigada por estar comigo nessa hora. Senhor Deus amado, Deus fiel, ilumina, Senhor. Nos dê entendimento, compreensão, nos dê sabedoria da Tua palavra, Deus. Hoje, Pai amado, Pai querido, Senhor, vamos estudar mais uma lição, Senhor. E esse trimestre está acabando para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Pai amado, Pai querido, Pai fiel, Senhor, eu te peço, Senhor, fica com quem vai aprender essa lição, Senhor. Se a pessoa vai assistir agora, se a pessoa vai acompanhar agora, se a pessoa vai fazer depois na casa dela, no serviço dela, onde ela estiver, Pai amado, Pai querido, que o Senhor guarde, que o Senhor blinda, que o Senhor proteja, que o Senhor abre também a mente dela, dando entendimento e compreensão da Tua palavra e dessa lição que o Senhor promete, que é a sua proteção divina. Assim eu te peço e te agradeço. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então vamos começar a promessa da proteção divina. Qual é o texto áureo dessa lição? Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso está em Salmo 91, 11. Ele dá ordem aos anjos para acompanhar, para proteger. Ele dá ordem aos anjos mensageiros para buscar as nossas orações. Olha que lindo, né? E a verdade prática dessa lição é: Deus promete sua divina proteção a todos que são fiéis à sua palavra. Deus promete a sua divina proteção a todos que são fiéis à sua palavra. E a leitura bíblica em classe hoje está em Efésios 6, 10 ao 17. Olha, é muito gratificante, né? A gente tá lendo a palavra de Deus, né? E a gente vai ler aqui, ó, do 14 ao 17. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! E a próxima leitura de hoje está em Salmo 91, 8. Aquele salmo que todo mundo conhece, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas
penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aleluia. Essa oração é muito forte, né? Ela realmente é de uma proteção divina. E o nosso plano de aula? Vamos lá. Muitos são os crentes em nossos dias que temem expulsar demônios. Crente temendo a expulsar demônios. Apavoram-se diante de obras de feitiçaria, objetos ligados a ocultismos e afins. Oramos para que, por meio dessa lição, saímos esclarecidos, edificados na palavra e com a fé avivada. Temos que buscar o verdadeiro Santo para seguirem a comissão dada por Cristo, revestido de poder, munidos das armas espirituais. Na passagem de Lucas 10, 17 e 20, o próprio Jesus fortalece os seus espíritos quanto à autoridade que lhes deu pelo seu nome poderoso. Qual é o nome? Nome de Jesus. Podemos fazer o quê? Nome de Jesus. Temos que avivar, temos que buscar esse avivamento. Crente não pode ser medroso. Crente não pode ser medroso. E o objetivo dessa lição? Conscientizar acerca da batalha espiritual. Armas o Senhor disponibiliza para nossa proteção, ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para se manter fiéis em íntima comunhão com Ele. Aleluia! O que é isso, né? Manter íntima comunhão com Ele. É estar orando, é estar buscando a palavra de Deus, né? E a motivação, a palavra de Deus nos mostra que é preciso lembrar constantemente que a nossa luta não é contra carne ou sangue, assim as armas da nossa milícia não podem ser carnais e fortalezas espirituais. O cristão, portanto, não pode se portar como um mundano que não tem a quem responder ou recorrer diante das adversidades. Assim veremos que a proteção de vida não falha. A proteção de Deus não falha. Prevalece para aqueles que se mantêm fiéis ao preceito da sua palavra. E aí, o quanto você está sendo fiel à palavra de Deus? Motiva aí. Comentário sobre essa lição. Eu tô percebendo que tá travando, tá, gente? Eu não sei se é a internet ou se é o notebook que eu estou usando. Tá travando, mas tá escrito, é só acompanhar a leitura, tá? Comentário dessa lição. O tema desta lição é também um alerta para que não nos esquecemos da natureza da nossa batalha e do nosso verdadeiro inimigo. Por isso, vamos refletir sobre o tipo de arma. Que arma, né? Arma espiritual para combater diferentes problemas. Por exemplo, você tentaria matar uma barata com uma oração? Você pensa nisso. Você tentaria matar uma barata com uma oração? Ou você tentaria expulsar um demônio com inseticida? Tá vendo? Isso é sabedoria. É como essa lógica que agimos quando tentamos resolver as batalhas de ordem natural, espiritualizando ou transferindo para Deus a responsabilidade do que cabe a nós mesmos. Assim como quando tentamos lutar com armas humanas contra os inimigos e batalhas espirituais. Medite a passagem. Vou deixar aí uma passagem para vocês meditar, que é 2 Timóteo 2, 3 ao 26, que diz assim: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e ser paciente. 25. Deve dirigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os
ao conhecimento da verdade. 26. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha que proteção linda e maravilhosa, que ensinamento lindo e maravilhoso. A palavra de Deus ensina tudo. Introdução, vamos começar nossa lição. Nessa lição, tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Aleluia! Armadura de Deus. Estamos participando de uma batalha espiritual. Todos os crentes se encontram sujeitos aos ataques de Satanás, porque não estão mais do lado do inimigo. A gente não é mais dele, então ele tenta tirar a gente do caminho de Deus. Portanto, Paulo nos diz que devemos usar todas as peças da armadura divina para resistirmos a esses ataques e permanecermos firmes em Deus. Na vida cristã, lutamos contra principados e potestades. Para resistirmos aos seus ataques, devemos sempre depender de Deus e de utilizar cada peça da armadura que o Senhor nos dá. Paulo não está apenas dando um conselho à Igreja de Cristo em geral, mas a cada crente em particular. Palavra-chave dessa lição: proteção. E quem é que dá essa proteção para nós? Aleluia! Primeiro tópico da lição. Primeiro tema, proteção espiritual contra o inimigo. Vamos estudar agora proteção contra o maior inimigo, os inimigos espirituais em Efésios, as armas espirituais do crente. Proteção espiritual contra o inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade. E ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção? A gente leu Efésios 2:17. A nossa batalha é espiritual. Proteção espiritual contra o inimigo. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo descreve as hostes espirituais da maldade. A nossa batalha é espiritual. Olha esse desenho que eu fiz, né? Um rapaz meditando, né, na palavra de Deus. Atrás uma sombra que Deus está protegendo ele com a armadura espiritual e vindo um monte de flechas sobre ele. Quem está lançando essas flechas? O inimigo, mas ele está ali, ó, meditando na Bíblia e Deus o blindando. Aleluia! Ao mesmo tempo, revela quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção, que continua em Efésios. Os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios 6, 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal, liderado pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipe das trevas desse século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual do cristão, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Você sabia que Satanás frequenta a igreja? Frequenta para pegar as nossas falhas.
para poder não deixar a gente trabalhar. Sabiam disso? Olha só, as armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual. Essa armadura é espiritual. Ela é providenciada por quem? Por Deus. Está em Efésios 6, do 14 ao 17, que a gente leu. O capacete, que significa salvação. O escudo, que significa a fé. A couraça, que significa justiça. O cinto, que significa verdade. A espada, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E as sandálias, o evangelho da paz. As armas espirituais do crente para a verdade, que é o cinto. Uma arma poderosa contra a mentira do diabo. E aí? Quem é o pai da mentira? Não é Satanás? A gente tem que usar o cinto da verdade. Por mais que doa, por mais que essa verdade vai implicar, vai doer, ela tem que ser verdade. Ela tem que ser verdade. Outra parte, a couraça. O que é a couraça? É justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais da tentação do maligno. O que a gente precisa ser? Justo. A gente sendo justo, a gente afasta, né, o inimigo da gente. A gente está protegido, porque Deus é justo. Deus é misericordioso? É. Deus perdoa, mas também é justo. Então, se você anda na justiça, você está protegida do maligno. E o evangelho de paz, o que é? Que é a sandália, né? O que é o evangelho de paz? O evangelho de Cristo para o crente vence o diabo como Jesus o venceu. Mateus 4, 1, 10. É você levar o evangelho de paz. É você ter paz. É você transmitir a paz. Não viver em contenda, em briga. Isso é a paz. Aonde você entrar, aonde você pisar, que você carregue a paz de Cristo em você. Carrega o Espírito Santo, o brilho dele. Aonde você pisar. Que não haja discussão. Não haja palavras de baixo calão. Leve as sandálias da paz. Ande em paz. Ande no Evangelho. E a salvação, que é o capacete. Uma convicção profunda da salvação de Cristo. Eu creio que sou salva. Você crê que é salvo? Você usa esse capacete da salvação? Eu sou salva. O inimigo não pode me atingir. Eu sou salva. Seja salvo, seja convicto. Acredita. A palavra de Deus, a espada, uma poderosa arma contra os ataques malignos, está em 1 Timóteo 2,4. Então, assim, se eu ando meditando na palavra de Deus, o inimigo não consegue nem chegar perto. Por quê? Porque eu estou aprendendo a palavra de Deus. Eu estou seguindo o que a Bíblia está me ensinando. Medite de dia, de noite. Medite na palavra de Deus. Não fique só de ouvidos. Não fique só de ouvir a palavra de Deus. Medita. E você vai ver o quanto o inimigo foge de você. Aleluia. E a fé, que é o escudo. Uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Aleluia. No que você está colocando a sua fé. Fé é confiança. O que você confia. Pede para Deus aumentar a sua fé. Se você está aí na balança, pede para Deus aumentar a sua fé. É com a fé que conseguimos seguir. É com a fé que conseguimos fazer as coisas. É com a fé no que a gente acredita que a gente derrota o inimigo. É com essa fé. Aleluia. Para nós refletir, cientes de que a luta do crente não é contra a carne ou sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. Olha só que lindo, né? Se a gente se põe essa armadura, a gente consegue combater. A gente consegue ter força. Ele não perturba. Ele não tira o teu sono, vamos dizer assim. Nosso auxílio teológico. A batalha espiritual do cristão, o apóstolo Paulo emprega escudos,
para se referir ao reino satânico. Ele especifica as principais agentes no reino das trevas e conclui dizendo que eles formam as hostes espirituais da maldade. Efésios 6:2. Essa expressão refere-se aos espíritos malignos, um termo presente no pensamento judaico e no Novo Testamento. Essas hostes são comandantes do exército de Satanás, principado, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra quem temos que lutar, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e revestidos da armadura completa de Deus. Efésios 6, 10-11. A expressão lugares celestiais ou regiões celestiais. No presente contexto, nos chama a atenção, pois parece indicar o céu, o lugar onde Cristo habita, a morada dos crentes. No entanto, o apóstolo escreve contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, termo que aparece 5 vezes em Efésios e em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Aparece no 1, no 3, no 20, no 2, 6, no 3, 10, no 6, 12. No mundo antigo, as pessoas acreditam que o céu tinha diferentes níveis, ocupados por uma diversidade de seres espirituais. O nível mais elevado habita Deus com seres mais puros, ou seja, as regiões celestiais podem significar onde Deus está, ou onde estão os poderes espirituais. O sentido destas palavras depende do contexto em que elas aparecem. Então, assim, a pessoa fala assim, então eles só estão lá, né? No céu, na briga lá, né? Não, eles estão aqui também. Por isso que a gente às vezes sofre alguma coisa e não sabe o que é. Porque a gente está dando lugar para o inimigo, porque ele está aqui ao redor da gente. Ele só não está lá não, ele está aqui também. Então, assim, ele deve subir, descer. Eu não tenho ainda a visão espiritual para ver, né? Mas muitas vezes a gente sente. Muitas vezes você fala, nossa, o que é isso? E aí a gente tem que lembrar que a gente tem a armadura de Deus que nos protege. E a gente faz o quê? Sai em nome de Jesus. Expulsa, tenha fé. Não deixa que nada te faça mal nenhum. Vamos começar a segunda lição, só que eu vou dar licença um pouquinho, porque eu vou ligar o ventilador aqui, que tá quente aqui. Vai fazer um barulhinho lento, mas eu preciso, eu não consigo dar continuidade. Ó, já chegamos na segunda lição. Segundo tópico da nossa lição, a maravilhosa proteção de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. Deus, o nosso refúgio e fortaleza, a onipotência de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Está em Salmo 91. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da proteção. Qual é, né? Essa intimidade que a gente tem com Deus? É orando, é refletindo na palavra dele, né? E aí a gente acreditar, ter fé que a proteção vem dele. E a gente tem essa proteção estando na sua presença. Aleluia. Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Em Salmo 91:4, das expressões chama a atenção. Deus, nosso refúgio e fortaleza, laço do passarinheiro, peste perniciosa. Trata-se de uma referência com ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Esse texto se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. Em ambas situações, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não seremos abalados. Aleluia!
Então, o que a gente tem que prestar atenção? Quem é o nosso refúgio? Aonde que a gente tem que refugiar? É em Deus. E quem que tem que nos fortalecer? Deus. Ele nos livra do quê? Do laço do inimigo e da peste que o inimigo pode lançar. Olha que lindo, né, esse versículo? E a onipotência de Deus? Em Salmo 91, apresenta Deus como onipotente, aquele que é todo-poderoso. A onipotência de Deus representa a palavra Altíssimo, que está em Salmo 91. Revela-nos um Deus que nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, que está em 91:7. Então Deus é onipotente. Ele tem um poder, ele é o Altíssimo, é ele que criou tudo. Então por que a gente às vezes tem pessoas que vai se dedicar a outra pessoa, pedir socorro para outra pessoa, se ela tem um Altíssimo para proteger ela? Pensa nisso. Porque é ele que nos guarda, é ele que nos protege, é ele que nos blinda, é ele que nos livra de todo o mal. Aleluia! Nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus à sombra do esconderijo do Altíssimo. Olha que lindo! Um auxílio devocional. A proteção de Deus Altíssimo, este salmo proporciona segurança aos filhos de Deus, aqueles que se colocam sobre a vontade e a proteção do Onipotente e que diariamente buscam habitar na sua presença. Diariamente, olha isso, ó. É para quem se põe diariamente na presença de Deus. Não é só um dia da semana, é diariamente. Quanto mais arraizados estivermos em Cristo e na sua palavra, fazendo dele a nossa vida e a nossa habitação, tanto maior será a nossa paz e o nosso livramento em tempos de perigo. Mateus 23:37, João 15:11. Os 4 nomes de Deus vistos neste salmo descrevem diferentes aspectos da sua proteção. Altíssimo demonstra que ele é o maior do que qualquer ameaça ou perigo que venhamos enfrentar. Gênesis 14:18-19. Onipotente destaca o seu poder para enfrentar e destruir todo e qualquer inimigo. Êxodo 6:3. O Senhor garante ao crente que a presença divina está sempre com ele. Meu Deus expressa a verdade de que Deus torna-se íntimo, achegado daqueles que nele confiam. Nenhum mal poderá suceder a um crente fiel, a não ser com a permissão de Deus. Isto não significa que ele nunca terá contratempos, nem dificuldades. Romanos 8:35-36. Mas que enquanto fizermos de Deus o nosso Senhor, o nosso refúgio, tudo o que acontecer contribuirá para o nosso bem. Romanos 8:28. Por que Deus permite certas coisas? Para a gente aprender, para a gente chegar a ter intimidade com Ele, para a gente não se afastar dEle. E o terceiro tópico, já chegamos na última lição. Foi rápido hoje, hein? Terceiro tópico da lição, promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. A abrangência da proteção de Deus. Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a igreja. Contudo, há uma grande promessa gloriosa relacionada à doutrina das últimas coisas. Todos os inimigos serão aniquilados. Você tem fé? Você acredita que Jesus vai voltar? Que ele vai bradar ali no alto céus, que vai ter a derrota do inimigo? Se você crê, você está no caminho certo, aleluia. Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada à doutrina das últimas coisas. Todos os inimigos serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. 1 Coríntios 15:24-26. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16:18. Olha isso, que coisa mais linda. É nisso que temos que acreditar.
É nisso que temos que se apegar. Independente do que passamos, saibamos que temos um Jesus que vai vir, vai guerrear e vai acabar com esse inimigo. E aonde a gente vai viver, não vai ter mais morte. Aleluia! Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória de Deus. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança. Devemos orar ao Senhor, buscando proteção antes de sair de casa para realizar nossa tarefa. Você ora ao Senhor quando sai de casa? Quando você vai realizar uma viagem antes de resolver algum negócio? Então, tudo a gente tem que orar. Para tudo, orar sem cessar. Orar sem cessar é isso, você orar para tudo. Você vai sair da sua casa, ora. Pede para Deus te blindar com a armadura dele, aleluia. Quando a gente vai realizar algum negócio, pede para Deus te ajudar, abrir sua mente, para que aquele negócio dê certo. Se for justo, vai dar, porque Deus é justiça. Lembra disso. Se eu for fazer um negócio que não é do agrado de Deus, Deus não vai estar no negócio. Então, temos que vigiar, né? Vigiar e orar. A abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, onipresente, não está preso nem ao tempo e nem ao espaço. Deus domina tudo e todos. Salmo 33, 6, 9. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Salmos 46, 1, 5. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Salmo 33, 10, 12. E o que a gente tem que fazer? Deixar com que Deus nos proteja. Você tem que deixar com que Deus nos proteja. Se você é íntimo dele, ele vai te proteger. Pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! Acabamos a nossa lição de hoje. Olha que rápido. É só saber, né? É só ter fé. Se posiciona. Tenha coragem. Aleluia! Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo o mal. Assim, na força do Espírito Santo, vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas da cilada do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Aleluia! Vamos com a fé colocar toda essa armadura e enfrentar esse mundo agora. Colocar as nossas sandálias da paz e caminhar e levar o evangelho, que é principalmente levar o evangelho, para que as pessoas aprendam que somente existe um Deus, o onipotente, o onipresente, onisciente, o imutável, o Deus do impossível. Aleluia! E as perguntas que o apóstolo Paulo nos apresenta no capítulo 6 de Efésios, a armadura. Cite pelo menos 3 expressões que identificam nossos inimigos espirituais em Efésios 6. O que o Salmo 91 revela? Qual é a base doutrinária para a proteção divina que o Salmo 91 apresenta? Como Deus é apresentado à luz dos textos bíblicos de Efésios 6 e Salmo 91, conforme estudados nesta lição? Olha. E a próxima lição é a promessa de provisão. Aleluia! Ó, só tem 13 lições e a gente já está acabando. Domingo que vem tem a promessa da provisão, se Jesus não voltar até lá, né? E aí a gente vai fazer essa lição 11, que também está muito linda, essa promessa de Deus. Então, acabamos de saber a promessa da proteção divina, a promessa que Deus nos deixou de nos proteger. E aí agora vai ser a da provisão.
Linda, hein? Não vou dar spoiler, não. Aleluia. E eu só tenho gratidão, o serviço é para o reino de Deus, né? Então, a gente vai terminar por aqui, como sempre, com uma oração, agradecendo essa lição. E não esqueça, aumente a sua fé, pede para Deus aumentar a sua fé e que você saiba usar as armaduras da proteção divina que Ele nos deixou. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai fiel, Senhor, sou grata a Ti, Senhor, por mais uma lição. Oh, Deus amado, Deus fiel, nos proteja, Pai, nos ajuda, nos blinda, nos ensina, Senhor, a andar com as armaduras da fé, com as armaduras que o Senhor nos deixou, com a Tua proteção divina, Senhor. Nos deixa mais íntimo de Ti, meu Pai. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, Senhor, por essa lição de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Até domingo, se Deus permitir. Ficam todos na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe.